dos estúdios da TV Grácia. Temos a honra em apresentar os resumos dos Cauqueiros 2024. O Evangelho da Graça, explicado por Jesus Cristo homem, e que nos leva hoje rumo à grande transformação. Abba Pai. O barro do tesouro é a carne, certo? O barro. Somos tesouros em vasos de quê? De barro. O véu este é o véu dos espíritos dos justos feitos perfeitos. Seu espírito justo feito perfeito tem um véu, tem um barro. São sinônimos, barro e véu. Carne, tudo é sinônimo, certo? Diz. A humilhação da congregação de milhares de anjos. Esses milhares de anjos são espíritos justos feitos perfeitos, pois esses anjos se danificaram. Essa congregação de milhares de anjos, de Hebreus 12, esses anjos ao tomarem corpo. Lembra-se quando diz: quanto aos filhos, os deuses, os anjos participaram da carne. Ele, Deus, participou do mesmo. E então, essa carne é um véu, é humilhação. E também esta carne é a razão para a existência da lei. Deus deu a lei por causa do barro. Por isso, o Antigo Testamento é um pacto adicional. Deus o adicionou. Porque assim como a carne foi acrescentada, ele também adicionou-se um pacto para a carne. Para retratar a carne, para dar governo à carne, para que o mundo não se perdesse. Mas o problema é que a lei precisa ser cumprida com perfeição, mas a carne não pode. E então, o que Deus deu para controlar a carne se converteu em uma maldição, um ministério de morte. Que isso prejudicou a todos nós, esse ministério danificou a humanidade. É por isso que Paulo, embora ele mesmo tenha dito que a lei é santa, disse depois: a lei é santa sim, mas isso é um ministério de morte, de maldição e de condenação, e perecível. Porque a excelência é o seu anjo, seu espírito. Essa é a excelência, alcançar seu espírito. Conheci um jovem em Houston que me falou: não consigo descobrir quantas vezes devo agradecê-lo. Tremendo. E o que aconteceu? Você se lembra quando veio a primeira vez? Olhe, sou um jovem. Eu sou totalmente outra pessoa, mas outra pessoa. E você sabe o que aconteceu? Que quando ministrei ao Espírito, se ele tinha rancores com os pais ou com alguém, o Espírito diz a você: Tico, agradeça. Eu usei isso para te trazer a graça. Então, ao curar, por exemplo, um abençoado, para ser feliz, não pode guardar rancor. Você não pode dizer: estou aqui para me divertir e aprender, mas eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo ao meu pai, eu não perdoo este nem aquele. Você precisa perdoar, porque isso é o que te rejuvenesce. Se você guarda rancor, ódio e coisas desse estilo, isso te destrói, te envelhece, surgem rugas. Você pode até morrer de coração, ter um infarto, porque você não está feito para isso. Isso provoca um curto-circuito nos tecidos da sua mente, onde está o espírito, e te causa um dano tremendo. Hello! Você está ouvindo aí? E o que aconteceu com a carne dos escolhidos? Embora tenha sido jogada fora, qual é a sua condição de mentira atual? Romanos 7. Romanos 7, 18. E eu sei que em mim, isto é, na minha carne. O que diz? Não o quê? Não habita o bem. O que está lá? Legalmente não pode ser chamado de pecado.
Hipoteticamente, se você disser, bem, é um pecado, porque este abençoado não vai me entender, deixe-me chamar isso de pecado. Mas legalmente não se pode dizer pecado de jeito nenhum. Paulo às vezes usa a palavra pecado para se fazer entender naqueles tempos. Mas nós aqui, como ele estabeleceu o fundamento, eu, edificando, digo que não há. O que opera é obra da carne, na verdade, obra da carne. Ele diz, e eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim. Mas fazê-lo, que problema? Hello, o querer o bem está em mim, mas fazê-lo não. Você precisa de uma ajuda, que vamos falar lá para mais tarde, para que você possa fazer o bem. Uma ajudinha que você vai entender e então depois vai melhorando. Mas você nunca vai se consertar por completo. E você não vai mudar. Você vai levá-lo cativo, prendê-lo, mas sua carne não muda. É sempre ruim. Sua carne é como a grama do seu pátio que você corta hoje e não fica tão bonita. Ei, isso parece bom. 2 semanas depois, mesmo sem chuva. Por isso as áreas verdes aqui são um negócio milionário. Assim como os barbeiros cortam seus cabelos uma vez e você fica assim com esse cortezinho para sempre. Olha, às vezes o corte fica bom para mim. Era assim que eu queria. Mas outras vezes acontece algo e nunca fica como a gente deseja. Com as mulheres acontece o mesmo. Olha, como ficou bom esse corte, tomara que sempre fique assim. Mas é que seu cabelo cresce. E assim é sua carne. Você pode cortá-la um pouquinho, mas ela volta a crescer. Essas são boas novas que estou te dando, não são ruins. É ruim eu te dizer que você vai mudar. Fique aqui nesta igreja que você vai mudar. E depois de 10 anos você diz, o que mudou, Tico? Isso sempre é a mesma coisa. Por isso as igrejas evangélicas mentem. Eles dizem, venha que você vai mudar, sua vida vai mudar. Minha vida não precisa mudar, minha vida espiritual já mudou. Como você pode dizer que vai mudar pouco a pouco? Não, meu espírito já mudou. E o que você me diz? Sim, nesta igreja está o poder de Deus e você vai mudar. Você não muda jamais. Era Cristo e ele não podia. Ele não mudou isso por você com aquele sacrifício. E não pôde. Ficou danificada. Você sabe por quê? Porque a ele não gosta da carne. Ele não come carne. Ele não tem apetite por carne. Ele a deixou aí e te dá instruções de como lidar com ela. Mas mudá-la não. Por isso você precisa conhecer a verdade, para que a verdade te faça livre. Porque se você tenta mudar, você se frustra. O que pode te melhorar é a informação no seu espírito. E uma vez que você conhece, vive livre e por viver livre, se comporta melhor. Mas minha carne não mudou. Mas veja, eu não odeio, não consigo odiar, não consigo maltratar, porque a informação que tenho não me permite. Me faz tratar bem as pessoas com gentileza, entender, suportar. E eu ainda sigo sendo mau. Pois então, olha o que diz em 2 aos Coríntios 10. Porque andando na carne, 10:3. Porque andando onde? Qual é o tema de hoje? O gênero carne. Então, porque andando onde? Diga, eu ando no gênero carne. Mas o detalhe está aqui na próxima partezinha. Não militamos, não funcionamos. Segundo o quê? De jeito nenhum você pode fazer isso. Você não pode julgar a si mesmo pela carne. Não pode confiar na carne. Não pode nem santificar a carne. Não pode fazer muito com a carne. E então você tem um deusado metido nessa carne.
E não espere mais instruções, porque eu não posso te dizer mais. Eu tenho que lutar com a minha, e você tem que lutar com a sua. E não estou interessado na sua, porque não serve, e a minha também não serve. O que me interessa é seu espírito, que é o bom. É preciso fortalecê-lo. O que eu quero é fortalecer seu espírito para que você lide com seu tubarão, seu cavalo, seu burro, com o que for, com o que você tiver. Diz, porque andando na carne, o que diz? Agora, por que você não pode militar em carne? Por que não pode buscar ajuda de carne com carne? Por acaso um psicólogo pode te ajudar? Brevemente em algumas coisinhas, te entretém e pronto. E você vai ao psicólogo por 2 ou 3 anos e quando terminar e disser, não quero mais, ele vai te dizer, continue buscando ajuda. Você não pode parar a terapia. Isso te causa muito estresse e depressões tremendas. Você já sofreu, então vai ficar assim marginalizado a vida toda, e esses 2 casamentos e esse 3º casamento, isso não vai embora assim, isso não sai. E então você se sente bem, mas não está. E você é uma mulher, um homem que onde quer que você vá, você é uma pessoa conflituosa. E se você se casar de novo, você leva seus conflitos para lá e enlouquece a pessoa com quem você se casou. E esse novo casamento, onde as coisas não são vistas imediatamente, mas vão sendo descobertas aos poucos. Ai, pai, errei de novo. Veja com quem me casei. Este é pior ainda. Porque não se trata de mudar, mas de lidar com as situações. Isso parece uma conferência de casamento, não é? Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas o quê? Onde? Onde? E se essas armas são poderosas em Deus, e tudo é seu, você tem que aprender a usar o poder da sua força, lembra? Fortaleça-se no poder da força dele. Diz, poderosas em Deus para a destruição de quê? Destruição de quê? O que é uma fortaleza? Um castelo desses? Hã? Uma cidadela? Lembra daqueles castelos espanhóis que têm portas que descem com correntes? E não são apenas fortalezas, mas ao redor tem um lago cheio de tubarões, caso alguém tente nadar para que não chegue à fortaleza. Pois então, fortaleza é uma atitude que está te governando há muito tempo e te deixa inseguro. Se transforma em uma fortaleza e te diz, você não vale nada, você é feio, você é feia, ninguém gosta de você, você não vai a lugar nenhum e te diz, você vai ficar assim, não há mudanças para você. E te perturba ainda mais, então você vai à igreja para mudar e acaba piorando, porque então lá te vendem mentiras. Você faz esforços, anda de joelhos e se veste diferente, compra um paninho, paga novenas, mas não muda. E você vai ao espiritista, ao padeiro, e faz de tudo. E vai ao Walter Mercado, e chama por um númerozinho de telefone, e faz isso e tira, e faz coisas, busca o signo zodíaco, mas mesmo assim a fortaleza permanece. Porque isso não são armas poderosas. Isso são pistolinhas de água. A informação que Deus te dá, isso é poder de Deus. Uma mulher em uma viagem veio e me contou, pastor, eu estava quase me suicidando. Eu não aguentava mais, já estava escrevendo cartinhas para as crianças. Eu não podia, me odiava, estava cansada. Até que um dia eu escutei uma fita cassete que me deram sobre você, olha, isso me ajudou. Umas armas poderosas penetrando, de repente isso abriu minha mente, comecei a me amar, a me perdoar e ganhei forças. Agora tenho crianças preciosas, agora estamos trabalhando e tudo vai muito bem. Estou me sentindo bem, pastor, obrigado. Isso sim que são armas poderosas. Quero dizer, isso aconteceu lá, e se eu perguntar aqui, versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez. Ei,
Há pessoas arrogantes que dizem que nada de graça. A graça não. Essas pessoas são engraçadas na verdade. Não fazem nada, não se ajoelham. Você nunca os vê assim. Estão sempre em prosperidade, estão sempre alegres e sempre fazem um show, estão sempre rindo, nunca choram, nunca gemem. Essa arrogância é levantada contra o conhecimento de Deus, não contra as obras de Deus. De conhecimento. Porque o conhecimento de Deus são as armas poderosas, não são obras, nem sacrifícios ou mandamentos. É conhecimento porque tem gente que fala, então tudo é com conhecimento? Bem, essas são as armas poderosas. O conhecimento são as armas poderosas. Então a vida espiritual é uma vida de conhecimento. De fato, e o profeta, falo com evidência, o profeta nas Escrituras disse, quero o conhecimento de Deus e não sacrifícios. Essa profecia já estava por aí caminhando. Então eu necessito que você esteja aqui porque ama a verdade. Você não precisa estar aqui por nenhuma outra coisa, mas porque você ama a verdade. Esta é a verdade e você está convencido, pois se não for por isso, qualquer coisa te move. Agora diz aqui, versículo 23. Diz que as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade, que humilde e em disciplina do corpo. Mas veja o problema, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Em outras palavras, quando a carne se opõe, não respeita que você tenha jejuado por 14 dias. Quando a carne se opõe, ela não respeita nada do que você fez. Você sabe qual é a única coisa que a carne respeita? O que você conhece. Aí não pode mexer com você. Porque a carne tem sua própria voz, a mente carnal, e ela fala com você, e você com a mente espiritual diga, cale a boca que estou bem, estou completo, sou perfeito, com uma única oferta me fizeram perfeito, assim que não quero suas sugestões, quero as sugestões de Deus, aquela que está escrita. Assim que maturidade não é emoção, não é congelar o corpo com sacrifícios, porque neste pacto os sacrifícios não produzem o que se espera deles. Agora eu te convido a amadurecer. O problema é que as pessoas não creem no que é fácil. O que é fácil, eles dizem, assim como você diz, é muito fácil. Só ouvir, aprender e já. Pois Cristo alertou, porque leve e fácil de carregar é a minha carga. E há uma forma de amadurecer. Veja, vamos a Hebreus para que você veja que não é por obras. Vamos ver a evidência. Hebreus capítulo 4. Folheie algumas páginas para frente. Passe vários livros, aqueles livros de 2 páginas. Veja o que diz o versículo. Capítulo 4, versículos 11 e 12. Veja o que o apóstolo diz sobre o que pode trazer maturidade. Versículo 11. A primeira coisa que ele pede diz, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu fui um desobediente jejuando por 14 dias. Eu me retirei do descanso. As igrejas estão em desobediência, os pastores todos, eu os acuso. A palavra acusar é um pouquinho forte. Eu os exponho daqui, desse púlpito, pela internet, para todas as nações. Eles estão maltratando as ovelhas e as tiram do repouso. Ao tirá-las do repouso, as ovelhas não amadurecem. Eu não sei se você já ouviu programas com gritaria, gritos e mais gritos. Isso não é maturidade. A maturidade vem quando te explicam o evangelho. Esses pobres infelizes ficam aí ouvindo pura gritaria, gritando, xingando e nunca crescem.
Então estão há 15, 20 anos e acreditam que estão fortes. Mas quando chega uma tempestade, continuam como se nada tivesse acontecido em 20 anos, por não amadurecer. Diz versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você a ouve, é viva e eficaz, e mais cortante que toda espada de 2 gumes, e penetra até dividir a alma e o espírito, as articulações e os tutanos, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem a capacidade, se você não age, se permanece em repouso e a deixa sozinha, você vem aqui, se senta, a ouve, ela entra em você e começa a sacar suas intenções. E você vai descobrir coisas incríveis sobre sua vida. Muda a sua personalidade, te faz falar pouco e diz de agora em diante: Senhor, olha, eu não me meto com ninguém, eu vou dar minha opinião, sim, sim ou não, não. Mas olha, até aí, aliás, já perdi até o ânimo. Depois, ela traz seu próprio ânimo, o verdadeiro ânimo da sua verdadeira personalidade. Ou seja, esta palavra destrói vidas. Esta palavra arruína vidas. E faz novos maridos e novas esposas também. Ela tira coisas e começa a retirar. Ela ajusta suas relações sexuais, ajusta relações matrimoniais e de namoro, relações entre pais e mães, relações com tuas amizades. E você diz de agora em diante: vou tomar cuidado como falo. Além do mais, vou cuidar de como eu rio. Tenho que dizer: meu Deus, tem que polir esse copo que está cheio de coisas. Esta palavra faz isso, penetra, parte e corta, porque é uma palavra viva. Isto não é a carta do antigo pacto. Essa é uma palavra que tem vida, que entra e torna você uma pessoa agradável. Faz você ser alguém que todo mundo procura a tua amizade. Você vai agradar as pessoas porque é cuidadoso, te dá prudência, te dá um comportamento tremendo. Todos vão te procurar. Se as pessoas não te buscam é porque a palavra ainda não te cortou. Elas têm medo de você. Tem medo até de te dar o telefone porque tem medo de que você ligue muito. Hello? Sim, porque há pessoas que não têm identidade própria e estão buscando uma amizade para desabafar. Ai, a quem eu chamo agora? A quem chamo? Não posso estar sozinho. Isso acontece porque não se encontraram a eles mesmos. Quem se encontrou aprende a estar consigo mesmo. Digo que, e ao mesmo tempo tem suas amizades e partilhas, mas é prudente. Tem cuidado porque isso é uma palavra que corta. É viva e eficaz. Ou seja, não corta sem razão, mas corta como deve ir cortando. Isso vai polindo, isso é bom. E depois diz: completely free, completamente grátis. Diz: você me deixou entrar e eu fiz o que sei fazer, cortar e sacar intenções. Ela não te cobra, isso é gratuito. Essa é a sabedoria escondida que vem lidar com sua vida. Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, a menos que vocês estejam reprovados. Algumas pessoas, por sua formação, não sabem repousar. Seu volume de vida é tão alto que tem que estar sempre correndo, não conseguem ficar parados. Elas precisam estar no telefone, precisam estar fazendo algo porque são hiperativas. Você já viu aquelas crianças hiperativas que estão sempre correndo, que não conseguem ficar quietas? Pois há personalidades assim que a palavra não pode operá-las, porque mesmo deitadas na mesa de operação, em repouso, lá eles estão tremendo assim. O médico não pode operá-los. A palavra que corta, porque diz aí que corta. Essa palavra corta. Escuta, e te digo uma coisa: quando isso acontece, a carne pode fazer o que dá vontade. Se opõe, mas sua maturidade não permite. O espírito diz: não, não, isso não me convém. Não, 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 não. E você amadurece. Veja o que diz em Romanos 8:7 sobre tua natureza. Sua natureza carnal.
Diz porque os desejos da carne é inimizade contra quem? Você é um inimigo de Deus? Sua carne é inimiga de Deus. Hello! Os desígnios da nossa carne são inimizade contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem podem. Você deve entender que você tem um corpo pecaminoso e carnal, que seus desígnios são inimigos de Deus. Olha que coisa, você é inimigo e é amigo de Deus também. Duas coisas ao mesmo tempo. Deus não lida com a carne. Por isso é bom conhecer sua carne para saber com o que está tratando. Agora, há algo que é bem importante que você saiba. E é uma posição que só os filhos de Deus desfrutam. Agora esse exemplo, olha, com esse exemplo eu vou finalizar. Eu quero te levar a Gálatas capítulo 5, versículo 24 para encerrar. Gálatas. Depois de Gálatas tenho mais 2 versículos e com isso termino. Gálatas 5:24. Mas os que são de Cristo vão crucificar um dia, está no futuro. Os que são de Cristo, o quê? Crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Vou te dizer uma coisa, eu não crucifiquei minha carne com suas paixões e desejos. Eu tenho paixões e desejos. E você também, eu penso, digo se você é um ser humano, a menos que você seja um robô que está nos visitando de outro planeta, ou que tenha sido fabricado em outro lugar. Mas há algo aqui que Deus quer que você veja do ponto de vista dele, não do seu ponto de vista. Se você olhar do seu ponto de vista, vai dizer, isso não é assim, apóstolo. Mas se você considerar isso do ponto de vista de como Deus vê, então você dirá, isso é um mistério, apóstolo. Ele diz que os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Em outras palavras, Paulo acaba de dizer que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne. E ele te diz, ouça, tente viver de acordo com o Espírito e depois ele te dá um conhecimento. Porque quero que saiba que, embora a carne se oponha, eu já a crucifiquei, já não conta para mim e seu depósito está limpo. Isso é uma posição. Agora veja o que diz em Gálatas 2:20, já que te diz que foi crucificado. Aí mesmo em Gálatas 2:20, isso é uma posição. Isso só é ensinado por um apóstolo da graça. Você não vai escutar isso em nenhum outro lugar. Você não vai conseguir. Veja, 2:20. Estamos todos aqui, com Cristo vou estar juntamente o quê? E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo onde? Naquilo que se opõe? Na carne? Vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não rejeito a graça de Deus, pois se a justiça fosse pela lei, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu, escute isso. Olha, suas paixões foram crucificadas. Você foi crucificado juntamente com ele. Há cristãos que precisam estar dizendo a eles, olha o diabo, tenha cuidado que os dias estão ruins, a situação lá fora está má, isso é ruim, estão vendendo drogas, estão roubando, estão matando. Com os maduros você não precisa estar falando assim, nem advertindo. E assim você cria seus filhos iguais. Você não tem que estar avisando, olhe na escola, tenha cuidado com as drogas, porque se for assim, isso os deixa nervosos. Você mesmo os vai levando pouco a pouco. Há anjos com você, então acalme-se, vá tranquilo. E você vai supervisionando aos poucos, não é? Assim concluímos que a maturidade não vem pela obra, mas pelo repouso. Hello? Estamos aí?
Fale repouso. Eu repouso. Não tenho que me apressar. Ela vai trabalhar em mim. Agora há um dever. O que você tem que fazer é ouvi-la. Mas como escutar se você não vem para ouvir? As fitas cassetes são boas, mas aqui não é a mesma coisa, pois é ao vivo e a cores. Os cassetes te entretêm, porque às vezes você os ouve, mas de repente você começa a assistir a um programa de televisão e não presta atenção nele. Ou te chamam pelo telefone e você perdeu metade do cassete. Mas aqui não, aqui mandamos até desligar os celulares. Você notou isso? Para que nada te interrompa. Porque você vai amadurecer, eu te garanto, você vai amadurecer. E mais, você vai ficar surpreso com as coisas que Deus faz na sua vida quando você amadurece. A maturidade faz parte da nossa herança, amadurecer espiritualmente. Agora veja por que você precisa amadurecer. Vamos a Efésios, capítulo 4, versículo 22. Assim se amadurece. Você tem que conhecer isto também. Efésios 4, 22. Você sabe como amadurecer no espírito, agora precisa conhecer seu inimigo. Quatro 22 do livro aos Efésios. A maturidade vai te ajudar a conseguir isso. Estamos todos aqui? Quanto ao antigo modo de vida, despojeis do velho homem que está viciado conforme desejos verdadeiros. Você precisa entender que possui um corpo de desejos. Você ainda tem, mas são desejos enganosos, que não são necessariamente são uma realidade. São enganos. Você passa por enganos. Às vezes você se mete numa febre de festas. Festa vem e festa vai, mas depois você se cansa da festa. E outras vezes você segue uma tendência de moda, mas isso depois passa. Nós passamos por isso. São como diferentes febres e são enganosas. Você precisa se cuidar porque tem um corpo viciado que às vezes fala com você, mas não é verdade o que está te dizendo. A isso eu chamo condição, coisas condicionais, temporais, como já dissemos em pregações anteriores. Mas a realidade do seu espírito é a mesma, que você é abençoado, que você está completo. E se amadurecer, esses desejos enganosos, passageiros, você vai governar. Você não pode se livrar dos desejos enganosos, porque isso faz parte da sua natureza. Eu te garanto que isso funciona. Garanto que se você fizer o que estou lhe dizendo hoje, você se ajudará em qualquer situação da sua vida. Hello, quantos acreditam nisso? Os anjos estão atentos para dizer, veja, esse homem está confessando a palavra do meu poder, minha força é o Evangelho. E ele está confessando, essa é minha força, não a sua força, mas a força do Senhor em sua boca. Deus tem, Ele tem que fazer, porque essa é a garantia que Ele te dá, que vai trabalhar a seu favor. Olhe o que diz o versículo 16. Digo, portanto, ande no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o quê? O desejo de quê? E a carne tem desejos, parece que a carne é uma entidade. É como uma víbora viva. É como uma serpente que tem vida, você sabe? Ela vai para a frente e não para trás. Eu preciso fazer com que esse homem não ande no espírito. Para mim é um insulto que ele herde promessas. Eu tenho que incomodá-lo, deixá-lo doente, fazer com que ele tropece e vá por outro lado. Meu desejo é que ele se dê mal. Porque quando Deus fez a obra na cruz, Ele fez provisão para o seu espírito e o aperfeiçoou, mas você sabe que o discípulo não é melhor que seu mestre. Hello?
Ele teve que lutar com o corpo aqui por 33 anos. Então diz, deixe que ele também tente. Vamos deixar esse corpo cheio de desejos enganosos para fortalecer o sacerdócio. Afinal, que importa se eu deixar um corpo que não se submete à minha lei, se eu também deixo o poder da minha força, que é minha palavra, para que ative esse sacerdócio? Eles precisam fazer algo, dar fruto de lábios, é fácil. Não peço que jejuem, que se ajoelhem, que se prostrem, não peço que façam vigílias ou que se vistam formalmente, não estou pedindo nada impossível. O que digo é que o poder da minha força está em sua boca e que se disciplinem para falar minha palavra. No Antigo Testamento há um exemplo. Lembra de Moisés? Essa sombra, diz ele, olha esta palavra que hoje te digo, vão colocá-la nas vergas das tuas portas, vão colocá-la nas paredes onde quer que esteja, onde quer que seja. Na frente, inclusive. Imagine, como se você estivesse aqui com 3 S e um sacerdócio. E com remendos estou abençoado. Agora preste atenção, não nos umbrais, não é na testa, é na sua boca. Às vezes, muitas vitórias se perdem. Eu sofri os efeitos de abandonar minha confissão. Você não vê que este pacto tem tantas coisas maravilhosas, que às vezes você se dedica a uma área e abandona outra. E às vezes você se distrai com a sabedoria e abandona esta aqui. E às vezes você se distrai com algo que gosta e acaba se afastando. E isso é um pacto que requer diligência em tudo, veja, em todo o tempo, com toda a oração, não é com alguma, é com toda a oração. É preciso proteger aqui, eu preciso estar cercado de toda a provisão, toda a oração a meu favor, a favor do meu lar. Não pode dormir. Por isso Paulo disse aos Efésios, vejam abençoados, acordem vocês que dormem e Cristo os iluminará, serão salvos. Mas estavam dormindo, uma igreja sonolenta, não pode dormir. Falando a palavra em todo momento, não é meditando, é falando. Digo que é assim, não recebo isso. Capítulo 4, versículo 17. Esta é uma receita para toda a igreja de Jesus Cristo, para as nações, para copiar isso para todas as nações. Isso é uma receita prática para que o crente esteja lá herdando todas as promessas e cuidando do seu corpo físico, que não se sujeita à lei de Deus. Isso te faz sentir vergonha, esse corpinho te humilha, entende? Se não o detiver a tempo, te machuca. Isso te machuca, mas pastor, e os anjos? Bom, os anjos estão aí, mas não ouvem a sua confissão. Mas Deus não vai cuidar de mim? Bem, Ele decidiu cuidar de você e fazer todo tipo de provisões para você. Mas Ele também disse, olha, não tenha preguiça nisso, porque se você for preguiçoso nisso, os anjos estão aí, mas você os tem de mãos cruzadas. Tem que haver um sacerdócio, tem que haver uma parte, esforcem-se na graça. E como você se esforça na graça? Confessando a palavra. Não pode esquecer disso, abençoado, porque ele vai responder. Veja, sabe por que mencionou Abraão aí em Hebreus? Por este versículo 4, 17, como está escrito. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Chama as coisas que não são. Olha o que diz o versículo 23. Ele afirma que por essa razão a fé dele foi considerada como justiça. E não apenas a respeito dele foi escrito que isso lhe foi contado, mas também a nosso respeito, a quem será contado, ou seja, a todos nós que acreditamos naquele que ressuscitou os mortos, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, alguém pode dizer, sim, pastor, mas isso foi para Abraão, o pai da fé, mas não para nós, isso não se aplica aqui para este pacto. Diz para nós depois que Cristo ressuscitou. Isso também funciona da mesma maneira. É necessário confessar que chamar as coisas que não são como se fossem. Você não pode cansar de dizer, olha, enfermidade em nome de Jesus Cristo, falei com você mês passado e agora te lembro, mas você tem que me liberar.
prosperidade. Eu preciso de você na minha vida. Eu não quero esta pobreza. Eu não quero essa maldição. Debilidade carnal. Se submeta a este pacto. Você precisa falar. Eu chamo as coisas que não são como se fossem. Você não pode se cansar disso. Você não se cansa de comer. Você come todo dia. E dorme todos os dias e se banha todos os dias. E respira todos os dias. Então você tem que confessar todos os dias. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Abençoado, todos nós passamos pelo mesmo. Todos sofremos as mesmas situações, porque todos estamos vestidos pela mesma humilhação. Estamos todos vestidos de barro. E eu, neste dia, nesta noite, te exorto você a falar a palavra. Que você chegue em casa confessando a palavra. Se vir as crianças dormindo, diga: abençoado, eu te declaro livre. A sua esposa também diga: te declaro abençoada. Em nome de Jesus Cristo. No seu trabalho, seu talão de cheques aí, falando a palavra em todo o tempo.